Olá, bem-vindos ao nosso segundo encontro. Nesse vídeo, trataremos sobre a ferramenta dos 5 porquês. No vídeo anterior, finalizamos nossa conversa após o entendimento do que é e como pode ser feito o brainstorm, a chuva de ideias. Agora, prosseguiremos no entendimento do que é e como podemos usar a ferramenta 5 porquês. Esta ferramenta é muito simples para a resolução de problemas. Frequentemente, quando encontramos um problema, temos a tendência de passar o carro na frente dos bois, reagindo e criando ação sobre ele. Nesse sentido, muitos de nós perdemos a oportunidade de resolver o real problema que está ocorrendo, pois ficamos presos nas circunstâncias e o tempo todo pensamos em resolver. Você sabe o que acontece quando agimos para resolver o problema sem prestar atenção em descobrir o real motivo ou a causa raiz da questão? Simplesmente o problema volta, mais cedo ou mais tarde, mas volta. E sabe por que isso acontece na maioria das empresas? Porque geralmente, quando ocorre o problema, todos ficam ocupados e sob pressão, simplesmente pensando em resolver, e quando resolvem, aparecem outros problemas que demandam outras ações, e este ciclo acaba por tornar rotina nas empresas. Para encontrar a causa raiz de um problema, eu preciso entender o que é um problema. Você saberia me explicar o que vem a ser um problema? Um problema é uma diferença ou lacuna entre a situação corrente e a situação desejada, que também pode ser chamado de gap. É, portanto, um desvio do que é esperado, e quando você tem um desvio, existe um problema. Então, melhor do que atacar os sintomas sempre que eles ocorrem, podemos tomar outras ações positivas como parar, entender o que está acontecendo de errado, encontrar a causa raiz, tomar ações para eliminar a causa raiz. Quando encontramos a causa raiz, podemos eliminar o problema. E a simples ação de utilizar os 5 porquês pode melhorar os resultados drasticamente em termos de produtividade pessoal e de times no trabalho, reduzindo o tempo que as pessoas gastam para lidar com os problemas. Por trás da metodologia dos 5 porquês reside um truque simples. Pense em uma criança perguntando continuamente por quê, várias e várias vezes. Por mais que responder as perguntas possa parecer em algum momento cansativo, isso nos dá uma grande lição. Se fizermos a pergunta por quê repetidamente, estamos indo ao encontro de entender um problema com clareza e eficiência. O ideal é elaborar questões como uma criança, elencando as respostas e perguntando novamente, até que a causa raiz seja encontrada. Apesar do nome da ferramenta ser 5 porquês, nem sempre é necessário fazer exatamente as 5 perguntas. Você pode fazer quantas forem necessárias até identificar a causa raiz. Algumas vezes serão necessárias poucas e outras várias perguntas. No entanto, o mais importante é começar com um problema que seja claro para todos. Quando utilizar os 5 porquês? Você pode utilizar os 5 porquês na identificação e resolução de problemas de manutenção, qualidade, produção e áreas administrativas, ou até mesmo em sua casa, no seu dia a dia. Como usar os 5 porquês? Como você pode verificar, os 5 porquês é uma ferramenta simples, prática e muito fácil de utilizar. E quando problemas ocorrem no dia a dia, a simplicidade de fazer perguntas até encontrar a fonte do problema e uma contramedida eficiente torna-se muito mais prática. O uso do termo contramedida ao invés de solução tem um motivo. Uma contramedida é uma ação ou um conjunto de ações que previnem o problema de ocorrer novamente, enquanto a solução apenas procura lidar com as situações. Como você pode perceber, contramedida é uma ação mais direcionada e eficiente para aplicar em problemas para que eles não ocorram mais. Cada vez que você fizer a pergunta por quê, procure por uma resposta fundamentada na realidade. Pense em fatos que realmente aconteceram. Faça a pergunta por quê quantas vezes forem necessárias e até se sentir confiante que você identificou a causa raiz. Nesse ponto, uma contramedida deve se tornar evidente.
Se restar alguma dúvida, considere utilizar outras técnicas de solução de problemas, como o diagrama de Ishikawa. Para encerrar a nossa conversa, faremos uma breve revisão do que esse vídeo abordou. Vimos que a ferramenta 5 porquês é muito fácil de ser utilizada e podemos fazer o processo igual a crianças, buscando sempre identificar a causa raiz para posteriormente encontrar uma contramedida para o problema encontrado. Sendo assim, obrigada pela atenção, foi muito bom interagir com vocês. Nos vemos no próximo vídeo que tratará sobre o diagrama de Ishikawa. Até a próxima!